Gravação iniciada. Ok, senhores, nesse momento, tendo por base o poder que me foi conferido pelo parágrafo 1º do artigo 11 da portaria 17.296 de 2020, darei início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da primeira sessão do CARF, indicada na pauta para o período da manhã do dia 13 de agosto de 2020. Esta sessão corresponde à quinta a ser realizada no presente mês de agosto por essa turma de julgamento. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Alain Marcel Vavar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jefferson Teodoropix e Bárbara Santo Guedes, na qualidade de suplentes. O primeiro processo indicado para a pauta dessa sessão é o processo do INDE da pauta 79, é o processo número 19515 039 003 959/2007-18. O recorrente é a ATS do Brasil Comércio de Computadores Limitada. O relator é o doutor Efigênio de Freitas Júnior. Só que esse processo foi retirado de pauta por solicitação do patrono do contribuinte. Correto, doutor Efigênio? Então, nós vamos para o processo seguinte, que é o número 80 da pauta. É o processo 10.788.140/2008-87. A recorrente é a Granorte Granitos do Norte, mineração limitada, EPP, interessada a Fazenda Nacional. O relator deste processo sou eu, e eu aguardo um minuto, que o senhor me dê um minuto para eu abrir exatamente o meu acordo. É o de número 80. Bom, esse caso é o seguinte, a compensação, pagamento do Simples Federal com débitos de RPJ, contribuição social sobre o lucro líquido e PIS do mesmo período. O entender foi o seguinte, o contribuinte, ele pagou um mês, pelo que estão dando no processo, fez o pagamento do Simples. Depois, ele, na realidade, ele optou, foi pelo lucro presumido, tá ok? Então, o que foi que ele fez? Ele apresentou uma DECOMP para aproveitar o pagamento dele com Simples, para liquidar os débitos dele de RPJ, PIS, COFINS e contribuição social, apurados na sistemática do lucro presumido, do segundo semestre de 2010, né? O período dele aqui, de 2008. Em 2008. E foi efetuado, foi aceita, claro, esse pagamento, efetuada a compensação. Quando saiu o resultado, ainda teve saldo devedor. Aí ele diz o seguinte, olha, está errado esse saldo devedor, porque nesse caso específico, não é para ser efetuada a cobrança de multa de mora. E ele lança a mão do artigo 15, inciso 3, da Lei 9.317/96. Então, o cerne da questão é basicamente esse. Aceitou-se, é claro, a compensação dele do pagamento simples, em 2008, para matar débitos, PIS, COFINS, etc. e tal. Só que o senhor sabe muito bem o que acontece com a compensação. Os débitos e os créditos, eles são valorados para a data da entrada do pedido. Então, o crédito vai ser atualizado pela Selic e os débitos normais, em multa e juros. Foi efetuado isso, foi aceito, mas eles, não, eu tenho direito que nessa hipótese não tem multa de mora. Ok? Então, esse é basicamente o caso do processo, eu acho que eu posso passar para o voto. O recurso é tempestivo, etc, etc. No presente caso, o contribuinte pretende se utilizar, mediante compensação, de pagamento efetuado na sistemática do Simples Federal, com débitos que foram apurados no terceiro e quarto trimestre de 2003, desculpa, eu falei 2008, não é 2003, né? Sob a sistemática do lucro presumido. Então, é mais ou menos a mesma coisa. É no segundo semestre de 2003, eu me equivoquei quando citei para os senhores que era 2008, mas é realmente esse período. E os pagamentos da Simples Federal.
De acordo com o despacho decisório em litígio, a interessada não teria realizado, para o ano calendário de 2003, a entrega da declaração que possibilitaria a confirmação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, referente a pagamentos efetuados com o Código de Arrecadação do Simples. Esta foi a motivação para a não homologação da compensação declarada. A autoridade julgadora de primeira instância, ao analisar a lide, acolheu parcialmente a manifestação de conformidade, com base nos seguintes fundamentos que eu acho relevante comentar para os senhores. Então, conforme acima exposto, apesar de formalmente ter permanecido no Simples no período de 7 de julho de 2003 a 31 de 12 de 2003, e de ter, inclusive, realizado os pagamentos respectivos, a interessada contraditoriamente apurou e confessou os débitos daquele período conforme a sistemática do lucro presumido. Em que pese o equívoco cometido, o não recolhimento dos créditos oriundos dos pagamentos efetuados sob a égide do Simples implicaria um enriquecimento lícito do fisco, já que, nessa hipótese, para os mesmos faturadores, além daqueles pagamentos já realizados, que não recuperaria, a interessada teria também que arcar financeiramente com os débitos calculados em consonância com o lucro presumidos e informados na DCTF. Ou seja, ele quer matar esses débitos da DCTF, que depois é que ele disse que era o correto, tá certo? Não a opção que ele fez pelo Simples. Ressalta ainda que, se equivocada a opção pelo lucro presumido para o ano de 2003, caberia à administração tributária tempestivamente tomar as providências cabíveis frente à irregularidade. Na ausência destas, consolida-se aquela opção e, consequência, revela-se indevidos o pagamento efetuado sob a égide do Simples. Ou seja, a DRJ aceitou o que ele pediu, tá certo? Diz, olha, não tem, não foi apontada irregularidade. Se ele diz que a opção dele é pelo lucro presumido e quer aproveitar o pagamento que ele diz que é indevido pelo Simples Federal, eu aceito. E dessa forma saiu a decisão de primeira instância. A DRJ do Rio de Janeiro concluiu pelo reconhecimento do direito creditório no valor ordinal de R$ 32.944,70 e pela homologação da compensação declarada até o limite do crédito referido. Ocorre que, ao executar o acordo, com o devido encontro de contas entre débito e crédito, resultou um saldo remanescente a pagar. Em seu recurso, o contribuinte alega que o débito apurado pela sistemática do lucro presumido deveria ter sido compensado sem incidência de multa e de mora, conforme preceitou o artigo 15, inciso 3 da Lei 9.317 de 96, sendo esta a causa da diferença encontrada. Então, vamos discutir agora, realmente, a questão dessa multa de mora, é um fato que está em litígio. Analisemos o dispositivo invocado pela defesa, que é o inciso 3 do artigo 15 da 9.317. A partir do início de atividade da pessoa jurídica, sujeitando ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições devidos de conformidade... desculpe, vou ter que ler o caput do artigo que eu não li. Vamos ler aqui o caput. A exclusão do Simples nas condições que tratam os artigos 13 e 14 surtirá efeito a partir do início da atividade da pessoa jurídica, sujeitando ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições devidos de conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos apenas de juros de mora, quando efetuado antes do início de qualquer procedimento de ofício na hipótese do inciso 2b. Aí o que diz o inciso 2b do artigo, a linha B, inciso 2 do artigo 13? A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á obrigatoriamente quando ultrapassado no ano calendário de início de atividade o limite da receita bruta correspondente a R$ 60 mil, multiplicado pelo número de meses de funcionamento nesse período. Bom, aqui cabe alguns comentários que eu queria fazer com os senhores. Como é que era na sistemática do Simples Federal? Eu posso aplicar no ano seguinte, dependendo da minha receita bruta do ano anterior. Era essa forma, tá certo? Só que quando eu estou no início de atividade, eu não tenho receita bruta do ano anterior. Mas a legislação vinha e disse o seguinte, olha, você pode no início da atividade. Só que você vai fazendo o quê? Você vai olhando a tua receita bruta proporcional ao número de meses
multiplicada por R$60 mil, era nesse período, está entendendo? Se proporciona a receita bruta antes de terminar o ano calendário, você está desenquadrada com efeito retroativo, tá ok? Então, você poderia fazer a opção, mas você teria que controlar a sua receita bruta e era desenquadrada com efeito retroativo. Aí dava uma vantagem. Olha, é o seguinte, o que é que você vai fazer nessa situação? Você estava pagando no Simples, imagina que você pagou 3 meses, estourou a receita bruta. O que é que você faz com esses pagamentos? Você vai ver o que é que você deve dos tributos federais. E a diferença, veja bem, a diferença você pode pagar só com juros de mora antes de iniciado qualquer procedimento de ofício. Então, era, vamos dizer, um incentivo para o início da atividade você poder também ingressar no Simples. E até vantajoso para o contribuinte, né? Só que ele teria que fazer esse controle, ok? Essa é a questão que ele quer se enquadrar, mas ele, em forma nenhuma, e é o grande problema que há nesse processo, é porque ele não diz o que aconteceu com ele. Ele diz, olha, eu fiz mais um Simples, mas na verdade eu quero lucro presumido, tá entendendo? E a DJ diz o seguinte, bom, você quer lucro presumido e ninguém rejeitou, eu vou aceitar que você quer lucro presumido realmente. Então, eu vou aceitar o teu pagamento como Simples. Foi o que aconteceu na primeira instância. Como se pode observar, trata-se de regra específica, aplicável aos casos em que a exclusão do Simples Federal ocorreu no próprio ano do início das atividades, por excesso de receita bruta proporcional verificada no período. O dispositivo permite que eventuais diferenças encontradas entre os valores apurados pela sistemática do Simples Federal e os que forem devidos de conformidade com as normas gerais de incidência sejam acrescidos apenas de juros de mora, efetuado antes do início do procedimento de ofício. Ou seja, a regra alcança apenas as diferenças encontradas. Não se trata exatamente da situação em apreço. O presente processo não envolve a cobrança de eventuais diferenças, mas sim a utilização, mediante compensação, do pagamento efetuado indevidamente, eu coloquei entre aspas, que é o termo utilizado pelo contribuinte, na sistemática do Simples Federal, no valor de 32 mil, pago em 10 de novembro de 2003, com os débitos de RPJ, PIS, COFINS e contribuição sobre o lucro líquido, apurados no terceiro e quarto trimestre de 2003. Esse é o número do PEDECOMP. Esse encontro de contas envolve datas de vencimentos, que é 15 de setembro, 31 de outubro, 14 de novembro, 15 de dezembro, 15 de janeiro de 2004, 15 de janeiro de 2004, distintas do pagamento efetuado. Ele só fez o pagamento pelo Simples, que é 10 de novembro de 2003. Aí, porque não é possível a simples exclusão da multa moratória, como pretende a defesa. Além disso, o contribuinte asseverou que se trata de erro no recolhimento da sistemática do Simples Federal, não se reportando em nenhum momento ao fato de alteração ter sido decorrente de excesso de receita bruta no ano calendário. Não se trata, pois, da situação prevista no artigo 15, inciso 3 da Lei 9.317/96. Por tais motivos, não vejo como acolher o peito da defesa. Desta forma, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Coisas que me fortaleceram ainda, é terceiro e quarto trimestre. No início da atividade, se ele tivesse, vamos supor, porque ele não traz documento nem prova nada, feito inicialmente a opção pelo Simples Federal, ele teria que ter pago a partir de agosto, que ele começou a atividade, acho que em julho, tá certo? Agosto, setembro. Ele só fez um pagamento em novembro. Ele mesmo diz que o pagamento é indevido, tá certo? E que o certo é o lucro presumido. Então, nessa hipótese, ele não vejo como se aproveitar do dispositivo. Para aproveitar daquele dispositivo, na minha opinião, ele teria que ter provado que fez a opção, tá certo, corretamente, os pagamentos e que houve um excesso da receita bruta. Diz, olha, eu realmente tenho que ser desenquadrado e agora é que eu pago a diferença. E aquela questão da multa de mora é da diferença devida. Nesse caso, ele quer que aproveitar com vários débitos de períodos, inclusive de data de vencimento anterior. E é por esse motivo, senhores, que eu neguei provimento ao recurso voluntário, tá certo? Eu passo a palavra para os senhores. Peraí, não diga. Pergunta. Desculpa, a Gisele. Gisele, né?
Gisele, quando eu estiver relatando, você pode falar que é a palavra, porque eu fico normalmente olhando para outro monitor e eu estou olhando para o outro. Então, vai você, Nilson. Nilson. Acho que você levantou primeiro, Nilson, não tem problema. Certo. Pergunta, e um contribuinte não era optante do Simples, Ricardo? Isso, essa é uma questão que não está provada nos autos, está entendendo? Ele disse que fez um pagamento indevido do Simples, está entendendo? A DRJ diz o seguinte, olha, como não houve nenhum lançamento de ofício, você disse que como correto é o lucro presumido, é o que você quer, eu aceito. Então, pegou um pagamento, ele só tem um pagamento do Simples, que é esse pagamento de novembro, 10 de novembro, se eu não me engano, e pegou e disse, olha, pode aproveitar com os débitos dele que ele quer, não tem problema, tá certo? Vou partir dessa premissa. Certo. E ele que vem diz, não, mas aí é o seguinte, eu não tenho multa de mora. Só que a questão da multa de mora é uma... Mas eu entendi. Você entende? A minha dúvida é se ele chegou a ser optante do Simples. Não mostra, não demonstra. Ele disse que foi um pagamento indevido, só isso. Tanto é que eu coloquei entre aspas, porque esse dado que você está perguntando é bem relevante. Está entendendo? Eu fiquei com essa dúvida, é óbvio. Então, ele não prova, não. Doutora Gisele, quer falar? Pode falar. Não, é que, assim, na verdade, além de eu não ter a certeza, né, os autos não trazem essa comprovação que ele tem aderido ao Simples, eu aqui estou achando até viável a aplicação da denúncia espontânea, tá? Porque, assim, no fundo, ele pediu a compensação por meio do procedimento próprio, né, com o pagamento efetivamente indevido a maior, para compensar com o lucro presumido. Não tinha sido aberto fiscalização nem para um lado e nem para o outro, a priori. Eu acho assim, muito complicada a exigência dessa multa de mora. A multa de mora aí, nesse caso aí, veja bem, para aquela jurisprudência do STJ, antes ele entregar uma declaração. Ele já tinha entregue a declaração que ele está com débito. E ele apresentou a DECOMP posteriormente, você está entendendo? Então, da forma como ele quer, eu não vejo como aproveitar, está entendendo? Inclusive, isso é questionável sem DECOMP, mas ele tem débito em DCTF de questão do lucro presumido. Ele tem débito em DCTF com relação... Ele quer, né? É isso que ele quer, está entendendo? Entendi, é isso que eu fiquei na dúvida, se ele, o que ele tinha feito, porque eu não consegui, não deu tempo de bater todos os documentos. Perfeito. Mas, entendi, tá, então fica claro, aí não dá mesmo, então não tem remédio. E eu acho que, assim, a partir também desse enquadramento no Simples, como ele não tem opção, como é que a gente aplica, ainda que para acomodar, né, o artigo 15, inciso 3º da 9317, se sequer ele traz prova da opção, e aparentemente não tinha essa opção, né? Você sabe que isso realmente é uma certeza que a gente não tem nos autos. A partir da premissa dele, que ele fez um pagamento indevido. A DJ também é só isso. Ele diz, olha, não tem nada comprovando o contrário, eu vou aceitar que sua opção é lucro presumido e aproveito esse pagamento, tá certo? Essa é a questão que ficou. Eu estou vendo aqui a manifestação de conformidade dele, logo no início do processo, por os dois. Ele conta de uma maneira muito truncada, mas ele traz algumas informações. Primeiro, ele fala de exclusão do Simples. A exclusão foi originada pela existência de débito no valor principal de 32 mil, referente a RPJ, contribuição social, PIS, tal. Quer dizer, ele fala de exclusão, que a gente não está tratando de exclusão, está tratando de DECOMP, né? Mas já tem uma exclusão aí no circuito. Aí, em seguida, ele fala, a falta desta obrigação acessória, certo? Que obrigação acessória? Porque a DECOMP não foi homologada, porque não foi possível verificar se aquele pagamento era indevido ou não, uma vez que o contribuinte não tinha apresentado DCTF. A DRF disse assim, opa, você não apresentou DCTF, como é que eu vou saber que é indevido ou não? Eu vou poder te restituir isso daí, eu vou permitir que você compense, se você nem apresentou DCTF do período para saber se é devido ou não. Esse foi o fundamento da decisão da DRF, pelo despacho decisório. Aí ele explica,
né, a falta dessa obrigação acessória, ou seja, DCDF, na época devida, foi em virtude desta sociedade ter pago seus tributos pelo sistema do Simples, sendo que na época os tributos eram devidos pela tributação com base no lucro presumido. Para a regularização desse recolhimento, foi feito pelo DECOMP, que é esse que a gente está trabalhando, compensação devido pelo lucro presumido, pela compensação com o recolhimento pelo Simples. Mas, como no sistema da Receita ainda constava em enquadramento no Simples, não era possível a entrega da DCTF, o que resultou no referido despacho acessório. O que eu estou entendendo isso aqui? É possível que seja aqui uma exclusão retroativa. Então, assim, ele pagou do Simples, ele pagou Simples, foi excluído do Simples, certo? E aí, ele sendo excluído, ele é obrigado a fazer pagamento, exclusão retroativa, ele é obrigado a fazer pagamento pelo lucro presumido, atrasado, né? E aí ele tentou aproveitar o crédito, o pagamento simples, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, da história dele. Aparecendo. Da história dele. Então, aí, por isso que ele diz, olha, eu ainda estava no sistema simples, eu não podia apresentar a DCTF, né? Ainda constava o enquadramento do simples, não era possível entrar de DCTF, porque resultou no efeito despacho decisório. A impugnação que ora se faz em virtude de ter sido possível a entrega da obrigação acessória da CTF e, em consequência, haverá a extinção do débito fiscal. Então, assim, aí ele foi excluído, implementou da CTF, só tem atraso, obviamente. Nelson, eu estou vendo agora aqui, se você olhar na página 70, eu acho que está bom e esclarece, eu não tinha visto esse fato aqui, está sendo? Em busca da verdade material dos fatos, compulsão dos arquivos eletrônicos da Receita Federal, constatei. A interessada iniciou suas atividades em 7 de junho de 2003, optando nesta data pelo regime de tributação simplificado. Em 30 de junho de 2007, foi excluída retroativamente a 1º de janeiro de 2004. 2004. Nós estamos tratando é 2003, está entendendo? Apesar de formalmente ter permanecido no Simples de 7 de julho de 2003 a 31 de dezembro de 2003, e ter neste período efetuado pagamento em consequência desse regime de tributação, não procedeu a entrega da declaração simplificada para o ano de 2003. Ao invés disso, apresentou declaração de rendimento no formulário de apuração do lucro presumido. Os débitos apurados, aí, você está entendendo? A exclusão dela, pelo que consta, isso eu estou temando com base, que a folha 70 do processo é o voto da DRJ, né, que ele diz que ele iniciou em 7 de julho, mas ele, quando foi excluída, foi retroativamente a 1º de janeiro de 2004, e que em 2003, ele formalmente, mas ele não entregou a declaração simplificada. Aí o que aconteceu? Em 2003, ele apresentou a declaração para o lucro presumido, e por isso é que ele pede para utilizar aquele pagamento que ele fez indevidamente, que ele considera indevidamente. E a DRJ aceitou, tá entendendo? Foi por isso que eu me baseei. Não, mas aí, de fato, novamente, ele não tinha entregue a DCTF ainda. Não, ele entrega depois, ele está no processo, viu? Depois, mas é por isso que eu estava perguntando da denúncia espontânea também. A denúncia espontânea, se ela foi entregue depois do DECOMP, né? Tá entendendo? Ele entregou antes da DECOMP, isso que eu estou dizendo. Isso é certo, ele entregou antes da DECOMP. Eu vi nesse instante a DCT. Porque isso que está me gerando dúvida, presidente, só isso. Pois não, olha. No dia 18 de abril de 2008, está aqui a DCTF, 18 de abril de 2008, essa DECOMP, deixa eu ver de que data é. Essa é de 2003, deixa eu ver aqui, 4º trimestre de 2003, papapá. Não, a DECOMP é de 2004, realmente. Deixa eu ver se tem alguma DCTF anterior. Isso mesmo a pergunta, porque realmente me gerou dúvida, eu estou batendo rapidamente, né? A DECOMP,
para ficar mais clara, ela foi 2 de junho de 2004, viu? Ela está as folhas 3 do processo. A Decompra é 2 de junho de 2004. Tem uma DCTF, eu não sei se é essa, porque ela foi entregue 18 de abril de 2008. Não sei se bate exatamente com o caso. 4º trimestre de 2003. Parapapapapá. 4º trimestre de 2003. Nossa, o negócio é meio exótico. Posso falar, senhor presidente? À vontade, deve. Assim, olhando o relato aqui da DRJ, né? O contribuinte optou iniciou suas atividades em julho de 2003, optando pelo Simples. Julho de 2003. Em 6 de 2007 foi excluído retroativamente, a partir de janeiro de 2004, ou seja, ele permanece no Simples só 2003, regularmente, certo? Permaneceu irregularmente de 2004 a 2007, quando foi feita a expulsão retroativa, certo? Então, regularmente do Simples 2003, irregularmente de 2004 em diante. Não interessa 2004 em diante, porque a Decompra é 2003, é tudo 2003, não é isso? Isso, perfeito. E aí... Decompra é 2004, não é isso, gente? Espera. 6 de 2004. Não, ele foi excluído em 2004, que não nos interessa, é isso que o Nilson está falando. Ah, mas a Decompra, o presidente falou que era 2/6. O pagamento é 2003, o débito que ele quer compensar é 2003. Os débitos, né? Não, tem os débitos de 2004 também, eu olhei na Decompra. Esse é o 4º trimestre de 2003, aqueles que vencem em janeiro de 2004, se eu não me engano. Então, o que acontece? Em 2003, ele era optante do Simples, fez pagamentos de Simples, mas não apresentou declaração de Simples. Isso. Apresentou lucro presumido. Apresentou declaração pelo lucro presumido. Isso. E quer usar os pagamentos do Simples para quitar esses débitos, né, do lucro presumido de 2003 e 2004. O vencimento de janeiro de 2004, né? É o terceiro ou 4º trimestre de fatos geradores. É só vencimento, não é período de apuração, não? Não, é só vencimento, com certeza. Então período de apuração é sempre 2003, né? Terceiro e 4º semestre de 2003, que ele iniciou a atividade em julho de 2003, tá certo? Eu até no meu voto eu coloquei as datas de vencimento, tá ok? Está certo. Então, porque eu pensava que era... Você sabe que um negócio interessante dele, que eu pensei quando eu li, para ser início da atividade, ele não pagou agosto, setembro, outubro, foi pagar em novembro. Aí ele disse que é um pagamento indevido. E pelo que eu entendi, a DRJ disse, eu vou aceitar, porque você está dizendo, ninguém falou nada, eu vou aceitar como indevido. Pode utilizar. E ele agora, ele quer se aproveitar daquele benefício. Só que esse benefício, eu entendo que não cabe nesse processo, porque teria que estar provado o quê? O excesso da receita bruta. Então, a DRJ, a partir da premissa que houve um erro, tá bom, ninguém questionou, então eu vou aceitar que você errou mesmo, você é lucro presumido, e não vamos aproveitar o seu pagamento. Só que aí você aproveita dentro da sistemática de compensação, tá entendendo? E ele quer agora, não, eu quero me aproveitar daquele dispositivo em início de atividade, só que ele não comprova, tá entendendo? Que é o excesso da receita bruta. Esse foi um fator determinante para a minha decisão. Ele teria que provar. E a DCTF disse o quê? Tem a DCTF? Tem DCTF, sim. Eu falei, ela foi entregou em 2008. Interessante esse detalhe. Está na página está menos. Na DCTF, eu vejo que... Não achei DCTF. Não, é o início do processo. Página 6. Olha a página 5. Sim. Página 5. Bom, tem até a data de entrega aqui, 18 de abril de 2008, a DCTF, essa é a do... Qual é o trimestre aqui? 4º trimestre de 2003, né?
Ele quer os débitos do terceiro e quarto trimestre. Essa do quarto trimestre, eu não sei, a do terceiro trimestre está aqui. Está entendendo? Então, no meu entendimento, a DJ aceitou. Disse, olha, tudo bem, se não foi feito no lançamento de ofício, você errou nesse pagamento, então o correto mesmo é lucro presumido, e nós vamos aproveitar o teu pagamento, né? Só que ele quer se aproveitar de um outro dispositivo, que nesse caso ele realmente não prova, isso eu tenho certeza. Não tem nada que ele fale, não demonstra excesso de receita bruta nem nada. Por isso foi um meu móvel de não aceitar. Os valores são baixos aqui, é 8 mil, 7 mil. E eu estava vendo que a DCTF é original, não é nem retificadora, viu, presidente? Então, foi em 2008 mesmo, a declaração. Né? A única que eu estou vendo, eu não consegui ver outra no processo. Ele apresentou, para quê? Para poder conseguir a compensação. Ele apresentou a DCTF depois do despacho decisório. Depois do despacho decisório, eu acho. Assim, pelos valores da DCTF, eu acho que a receita bruta dele não dá acima de 60 mil, não. Também acho que não. É que para mim já mata, né? Uma vez que a DCTF foi apresentada em 2008 e a DECOMP em 6/4, a própria DRJ já reconheceu a possibilidade da compensação e o que está em litígio é a multa de mora, eu considero que é indevida essa multa de mora. Tá? O que eu estou achando estranho é a DRF, né, ter conseguido executar essa decisão da DRJ, já que ele era optante do Simples. Não, mas depois ele aceitou a DCTF, né? Me parece que pois sim. Mas é indevida essa DCTF, ele era optante do Simples. O sistema não devia nem aceitar. Ele não era optante do Simples. Eu nem sei. É muito doido. É o que você falou, é meio doido esse processo. Olha, então, assim, se ele é optante do Simples, não tinha que ter DCTF, tinha que ter declaração do Simples. Não, esse aí não, Nilson. A DRJ deixou claro o seguinte, eu te aceito a opção pelo lucro presumido, porque não tem nenhum lançamento. Então, faz a compensação para os débitos do presumido. Ok? Esse acordo da DJ, não, mas vê bem. É isso que eu discordo. Você discorda de quê que eu não entendi? De que a DRJ ter aceito. A DRJ é de 2010. E em 2008 já apresentou a DCTF. Então, por isso que aceitou. Qual era o regime de tributação dele em 2003? Pelo que a DJ assumiu que fosse lucro presumido. A DRJ disse que ele era simples. Não, vê bem, tenha calma. Em que pese o equívoco cometido, eu estou lendo aqui na página 71, em que pese o equívoco cometido, o não reconhecimento dos créditos oriundos do pagamento efetuado sobre a égide do Simples implicaria enriquecimento ilícito do fisco, já que nesta hipótese, para os mesmos fatiradores, além daqueles pagamentos já realizados, que não recuperaria, a interessada teria também que arcar financeiramente com os débitos calculados em consonância com o lucro presumido e informado em DCTF. Ressalta ainda que, se equivocado a opção pelo lucro presumido para o ano de 2003, caberia à administração tributária tempestivamente tomar as providências cabíveis frente à irregularidade. Na ausência destas, consolida-se aquela opção do lucro presumido e, em consequência, revelam-se evidentes os pagamentos indevidos efetuados sobre a égide do Simples. Então, a decisão da DJ partiu desta premissa. Olha, isso é presumido. Então, se a gente ler o parágrafo anterior que você leu, é o último parágrafo da página 70, diz assim: conforme acima exposto, apesar de formalmente ter permanecido no Simples no período de 2003 e de ter, inclusive, realizado os pagamentos respectivos, a interessada contraditoriamente apurou e confessou os débitos daquele período conforme o sistema de lucro presumido. Continue. Certo. Então, só para entender até aqui, 2003, formalmente simples, mas apresentou DCTF no presumido, certo? Continue agora, não pare aí não, você tem que continuar a ler os dois parágrafos, você vai ver a conclusão. Tá bom. Em que pese o equívoco cometido, essa questão, qual é o equívoco?
Continue. O não reconhecimento dos créditos oriundos dos pagamentos efetuados sob a égide do Simples implicaria o enriquecimento ilícito do fisco, já que nessa hipótese, para os mesmos fatos geradores, além daqueles pagamentos já realizados, que não recuperaria, a interessada teria também que arcar financeiramente com os débitos calculados em consonância com o lucro presumido e informados em DCTF. Então, ele vai dizer assim, ó, como ele apresentou DCTF, eu vou assumir que esse é o crédito tributário constituído, certo? Eu vou assumir isso. E se eu não aproveitar os pagamentos de Simples, é enriquecimento ilícito. Porque ele vai ter que pagar isso da DCTF e não vai aproveitar o Simples, certo? Esse é o entendimento. Então, ele está aceitando a constituição de crédito tributário lucro presumido. Aceitando, não é isso? Aceitando. Só para terminar, ressalto ainda que é equivocada a opção pelo lucro presumido. Se equivocada. Se. Desculpa. Se equivocada a opção pelo lucro presumido para o ano 2003, caberia à administração tributária tempestivamente tomar as providências cabíveis frente à irregularidade. Na ausência destas, consolida-se aquela opção pelo lucro presumido. Pelo lucro presumido. E, em consequência, revela-se indevidos os pagamentos efetuados sob a égide do... Ou seja, ele ratificou o erro então, pelo presumido. Ele está aceitando o lucro presumido. Deixa eu só colocar um ponto agora para poder trazer para a discussão o seguinte. Qual foi o fundamento do despacho decisório? O fundamento do despacho decisório foi o seguinte, está no início da decisão da DRJ. O fundamento de assim decidir foi o de que não teria sido entregue declaração correspondente ao apontado como originário do crédito. Fato esse que impediu, ou seja, porque ele não entregou declaração do Simples. Se a DRJ está confirmando que ele não é simples, que ele era presumido, então ele não teria que ter entregue. Então não está casando o fundamento do despacho decisório. É uma aberração. A decisão da DRJ. Então, se eu sigo essa linha, aquele pagamento foi indevido, porque ele era presumido. Se era indevido, ele não deveria apresentar a declaração pelo Simples. Por isso que ele não pode se beneficiar do lado da Lei 9.317. E foi isso. E o pagamento dele... Mas aí eu busco a denúncia. Espontaneamente, o DCTF só chegou lá na frente. Não, mas aí é o segundo argumento. Deixa eu só fechar o primeiro. Porque você está levando uma coisa que ele não levantou, eu não analisei. Então, assim, só para... Gente, é cabível. Só para eu jogar uma ideia. Eu entendo que a DRJ não pode ratificar o erro do contribuinte e dizer que ele era do regime tributário do lucro presumido em 2003. Porque ele era optante do Simples. Ele teria que ter apresentado a declaração do Simples. Se ele não apresentou errada, a DRJ não pode dar continuidade a esse erro, ratificar esse erro. Certo? Se, na minha opinião, ele não tem débito, e essa DCTF que ele apresentou em 2008 é indevida. Por quê? Porque ele não era optante do lucro presumido em 2003. Ele era optante do Simples. Se ele não era optante do lucro presumido, como é que ele vai apresentar a DCTF do lucro presumido? Ele tinha que apresentar a declaração de Simples. Então, assim, aceito aí as discussões, mas o quadro que eu estou formando aqui na minha cabeça é o seguinte: não existe esse débito de lucro presumido em 2003, não existe. Mas ele que diz que tem. Ele diz, mas está errado. Não tem. Porque ele era optante do Simples. Mas é o que ele quer. É o erro dele. Sim, mas ele não pode. Mas foi aceito em primeira instância. Ele está dizendo, mas eu quero qual foi a premissa. Veja bem, presta atenção agora. Qual foi a premissa da DRJ? Olha, você que está dizendo que era o presumido. Eu não sei nem se você fez uma opção indevida pelo Simples. Mas como não tem nenhuma ação fiscal, eu vou assumir, vou aceitar teu pagamento. E aceitou o pagamento. E foi executado o acordo dessa forma, porque já existia um DCTF de débitos no lucro presumido. Só que no encontro de contas gerou a multa de mora e ele quer agora a exclusão da multa de mora. A questão agora é essa, tá entendendo? Então, esse é o meu ponto de vista, por isso que eu mantive meu voto. Do artigo 9.317, ele não prova nada. Eu tenho que partir da premissa que ele errou. Ele está dizendo que errou e a DJ assumiu que ele disse que errou, tá entendendo?
E dessa forma é a linha que eu tomei, tá entendendo? Tá em Entendi, Ricardo, mas eu não... com todo respeito, mas eu não não concordo. Não há, aqui ninguém é obrigado, eu volto a dizer, para quem está há 30 anos num contencioso. Pois é. A desculpa Obrigado. É natural e bem perfeitamente agradável. Ninguém estará me agradecendo, ninguém. Só um minuto, eu estou falando, tem calma também. Eu estava falando, aí você parou. Eu estava falando, eu estava pedindo a sua permissão para discordar. Aí você me autorizou a discordar. Só que não deixou eu falar. Você vai falar, não fica tranquilo. Fique tranquilo, a sua discordância é natural, é saudável, será registrado tranquilamente no presente voto, tá entendendo? Agora, respeite que as pessoas têm entendimento diferente, da mesma forma que você quer que eu respeite a sua opinião, respeite a minha. Fale à vontade o tempo que você quiser, meu amigo. Muito obrigado. É isso que eu quero. Então, na minha opinião, eu creio que o erro do contribuinte em apresentar DCTF enquanto era optante do Simples, ele não pode ser consolidado pela DRJ. Entende? A DRJ não pode extinguir um crédito tributário que foi constituído devidamente. Entende? É um crédito que não deveria existir. Há um vício nele aí. Ele é optante do Simples. Certo? Ele não está obrigado a pagar IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS. Ele está obrigado a pagar Simples. Se ele apresentou uma declaração, certo? Que nem apresentou, só apresentou em 2008, né? Muito tempo depois, né? Ele apresentou errado, certo? Porque ele não era optante do lucro presumido. Então, assim, eu entendo que está cobrando, está quitando um crédito tributário que foi constituído equivocadamente e vai se exigir dele agora pagar multa de mora por esse crédito tributário constituído erradamente, entende? Erradamente. Na minha opinião, é uma situação assim, muito difícil, certo? Mas eu entendo que não tem nem que homologar aqui compensação por inexistência do débito. Entende? Esse débito não pode ser nem cobrado, tá certo? Ele é de 2003, não poderia ser nem cobrado agora. E por isso mesmo ele não poderia ser digamos assim, quitado com o pagamento que o contribuinte fez. Eu coloco isso aí, esse pensamento aí para a turma. Obrigado. Senhores, alguém quiser a palavra, eu só vou concluir agora a minha posição. Eu sou relator do processo, eu mantenho o meu voto do que eu entendi, está entendendo? Eu sou muito flexível, mas eu não vi nada para mudar. Eu passo da seguinte premissa: é o próprio contribuinte que diz o seguinte: não, olha, eu estou no lucro presumido, está entendendo? Mas havia uma opção de não, eu estou no lucro presumido, eu quero compensar. Eu entreguei DCTF, ele entregou a DCTF, essa DCTF foi aceita em 2008 presumida, e eu quero utilizar de um pagamento que eu fiz em 2003, em 10 de novembro de 2003, para o lucro presumido. A DJ partiu dessa premissa e aceitou, tá certo? No recurso voluntário que me veio, ele vem me pedindo: olha, eu quero que você aplique o inciso 3 do artigo 15 da Lei 9.317. Eu mantenho meu voto, que é incabível aplicar esse dispositivo, porque esse dispositivo é uma situação específica, quando não existem atividades, ele excede a receita bruta. Em momento nenhum ele argumenta isso, em momento nenhum ele prova isso. O que ele sempre fala no processo é que fez uma opção indevida. Eu estou aceitando este fato como verdadeiro e estou formulando o meu voto, tá certo? Então, eu mantenho, nos termos que eu coloquei, o meu voto, a consideração, a votação dos senhores. Eu devo dizer de antemão, entendi, a doutora Gisele já colocou a questão do artigo 138.
Eu não tinha pensado nisso, mas eu, de antemão, eu não concordo que aquele dispositivo do artigo 138 se equivala para o processo de compensação. É uma opinião pessoal, tá certo? Então, dentro desse aspecto também, eu mantenho o meu voto ipsiletra, submeto aos senhores a votação e a maioria que decidir vai ser cumprida rigorosamente, tá certo? O doutor Alain pediu a palavra. Obrigado, presidente. É um questionamento. Ele também tinha suscitado isso na manifestação de conformidade? Essa questão do débito incorreto do lucro presumido? A manifestação de conformidade, eu posso abrir aqui, deixa eu dar uma olhada, que eu vi no voto lá da DRJ. A manifestação de conformidade, acho que até que o Neilson disse, ela nos traz a maior confusão. Ela está na página 2 do processo, ele começa, a exclusão foi originada. Depois de se descobriu que ele foi excluído a partir de 2004, que não alcança este caso em si, porque esse caso é 2003, é o segundo semestre de 2003, está entendendo? Então, não existe, pelo menos eu não vi no processo, prova de exclusão de 2003, está entendendo? O que se ficou na dúvida, a própria DJ ficou na dúvida, o que aconteceu com você em 2003? Você está dizendo que não presumido? Então, eu vou partir da premissa que você fez um pagamento indevido, uma opção indevida. Mas esse ato de exclusão para 2003, pelo menos, não consta no processo, ok? Entendi. E ele, obviamente, ele não suscitou, então, né, na manifestação de conformidade. Não, ele quer aproveitar... Não é questão suscitada. É uma questão que ele trouxe depois, né? Ele trouxe no recurso voluntário, então. Não, o recurso voluntário, ele só fala da multa de mora. Ele quer se aproveitar, ele quer dizer o seguinte, olha, eu quero me aproveitar daquele dispositivo simples para tirar a multa de mora. Está entendendo? Na manifestação de conformidade, ele quer pegar um pagamento dele por simples para débitos do lucro presumido, tá ok? E a DRJ aceitou. A própria DRJ diz, olha, é confusa essa sua situação, mas não houve lançamento de ofício e você está dizendo que a opção foi devida, eu vou partir que essa premissa é verdadeira. E mandou aproveitar, tá entendendo? É essa a situação que está nos autos, e eu parti na mesma linha, só que o que me chegou foi a questão da multa de mora. Então, essa questão da multa de mora, eu tenho, dentro do processo, a convicção de que ele não se enquadra naquela situação, tá entendendo? Que ele não provou o excesso desse caso. Ele nem comenta isso na realidade. Mas, é claro, é a minha opinião pessoal, da minha convicção do processo. A outra questão colocada para a doutora Gisele é a questão da que se aplicaria o artigo 138, que eu já disse que eu não concordo, mas é uma outra opinião, e, claro, vai depender da vontade. Doutor Nelson, a palavra está com o senhor novamente. Obrigado, presidente. Só tentando responder ao Alain, ele insiste no erro. Entende que ele era lucro presumido em 2003. Ele insiste, né? Ele quer quitar esse débito de 2003, ele insiste nisso daí, certo? Claro que ele insiste, a DRJ ratificou isso daí, né? E só que está cobrando multa de mora. Então, ele insiste nesse... O que é importante, essa questão da DCTF na impugnação dele, é porque, para verificar se é devida a multa de mora ou não, era importante saber a data em que ele constituiu o pré-tributário débito. Né? E também a disposta decisória diz assim, eu não posso verificar se posso dar o teu crédito, porque você não apresentou a correspondente declaração que constituiu o crédito. Né? Aí diz assim, eu não apresentei a DCTF na época porque eu era do Simples. Entendeu? O sistema não permitia que eu apresentasse a DCTF porque eu era do Simples. Entendeu a loucura aí? Então, assim, ele era do Simples. É claro que ele não podia apresentar a DCTF. Então, na época, ele não podia apresentar a DCTF, por isso que ele só apresentou em 2008, porque a exclusão se deu em 2007, né? Retroativa, 2004, mas só se deu em 2007. Ou seja, ele só poderia apresentar a DCTF, o sistema só deixaria, a partir dessa exclusão, né? Então, em 2008, ele entregou o retroativo. Então, processada. Isso. Porque aí ele já não era mais assim. Exatamente, só depois da exclusão. Pois é. Mas, gente, ele apresentou a declaração do lucro presumido, está até no relatório da DRJ, mas ela não está lá, ele apresentou a declaração de rendimento no formulário de apuração do lucro presumido.
Então, teoricamente, ainda que ele não tenha apresentado a DCTF, ele apresentou essa declaração, Neudson, em 2003. Então, assim, partindo desta premissa trazida pela própria DRJ, fica um pouco complicado, porque o lucro presumido é por opção. Se ele apresentou trazendo essa opção, como é que também a DRJ, de outra parte, eu tenho que concordar na linha do presidente, não superaria para fazer esse encontro de contas? Por que eu acabei me socorrendo da denúncia espontânea e propriamente, ainda que seja uma longa manos da interpretação, ele não suscitou a denúncia espontânea, mas a aplicação do 15.3 da lei leva a algo nesse sentido, né? No fundo, é um espelho da questão de denúncia espontânea. Justamente porque, no fundo, a DRJ, ela supera a questão do simples, uma vez que ele mesmo fez opção formal. O que eu não tenho é a DCTF. Aí, tudo bem, Neudson, não apresentou a DCTF por causa do simples, tá, mas a DRJ, ela é expressa aqui no sentido, ao invés disso, apresentou declaração de rendimentos no formulário de apuração do lucro presumido, ou seja, ele optou pelo lucro presumido. Então, assim, eu realmente estou, assim, bastante confusa. Eu acho que esse caso é uma aberração na prática, assim, né? Então, diante da situação e partindo do fato que a DRJ homologou, eu entraria na linha do presidente, mas tentaria sopesar a incidência dessa multa de fora. Será que cabe, uma vez que foi reconhecido, não tem a DCTF, ele fez o pagamento de forma antecipada, sem nenhum tipo de ação nesse sentido? Enfim, eu estou tentando, diante do cenário que está posto, que não é o dos melhores, tá, Neudson, concordo com você, mas trazer uma certa razoabilidade aqui. Esse é o ponto. Então, Gisele, dentro dessa lógica aí, porque o processo, você não consegue traçar uma lógica, ele é todo, né, uma série de equívocos, né? Agora, dentro dessa lei que você está dizendo aí, é o seguinte, ele efetuou, considerando o lucro presumido, que foi aceito pela DRJ, ele efetuou o pagamento que está sendo aproveitado antes dele apresentar a DCTF. Então, se o pagamento foi anterior da confissão do débito... Não, é uma zona, é multa de mora, né? Porque a gente não vai conseguir fechar isso 100%, porque é uma série de equívocos. Agora, partindo dessa linha, que ele é lucro presumido, como foi aceito pela DRJ, e tem um pagamento, e esse pagamento foi antes da confissão do débito ali na DCTF, então não caberia multa de mora. É o que eu acho. Eu estou indo numa linha até simplista, digamos assim. Estou tentando buscar um caminho aqui. Mas, assim, pode ser uma linha simplista, mas eu acho que é a mais razoável, assim. Bom, enfim, Senhor presidente, a palavra, por favor. Agora a hora que o doutor Neuso pediu a palavra, e aí eu acho que já está mais ou menos entendido, Neuso, tu faz a tua exposição, acho que depois a gente pode ir para a votação, né? Eu creio que já... Eu entendi, assim, o contribuinte, se ele está no Simples, ele também optou pelo Simples, entende? Então ele optou pelo Simples, formalmente, porque é necessário um ato, né, um pedido, né, uma opção pelo Simples. Mas ele também optou pelo presumido a partir do momento em que apresentou uma da IPJ do presumido. Aí ele fez duas opções. E a Receita Federal não teve competência de barrar alguma delas. Aceitou as duas. Não é isso? Tudo bem. Aí, então, eu acho possível, bem razoável, com essa ideia de que existem duas opções, né? E considerando que ele quer pagar lucro presumido, apesar de ter pago Simples, apesar de ele ter pago o código 6101, né, ele disse assim, não, eu quero pagar, lucro presumido, mais uma vez, ele é dúbio, né? Então, assim, mas tudo bem, vamos, digamos, fechar os olhos para algumas coisas e vamos entender que a opção dele é lucro presumido, certo? Que isso contempla a decisão da DRJ, não é isso? Então, nesse caso, ele apresentou a DIPJ em 2003, ou 2004, não sei se é trimestral, não sei.
trimestral, né, presumido, mas essa DPJ não constitui crédito tributário, isso que o FGN estava falando, né? A DPJ não constitui o crédito tributário. Quando é que o crédito tributário foi constituído? Em 2008, quando ele apresentou a DCTF. Não é isso? Não, o que o FGN estava falando. Então, assim, ele está pedindo para quitar, ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, esse pagamento que eu fiz em 2003 de Simples, na verdade, eu quero que seja pagamento dos tributos do presumido, que ele só constituiu anos depois, né? Aí, nesse caso, eu concordo, né, plenamente com o FGN, no sentido de que, como o pagamento foi ano anterior, a constituição do crédito tributário sim, o caso de denúncia espontânea, né? Concordo com o FGN. Então, eu vou para não ter nenhuma confusão, tá certo? No meu voto, eu rejeito o recurso voluntário, porque ele está me pedindo para aproveitar a multa de mora com base no dispositivo da Lei 9.317. Eu não aceito, porque não está provado que ele se enquadrou nessa situação, e dentro das discussões eu mantenho meu voto. A partir daí, eu abro a discussão para o voto dos senhores. Doutor Nilson, o senhor vota como? Eu vou, com o fundamento que eu acabei de falar, né, que na verdade costurando aí os argumentos da Gisele e do Efigênio, eu vou pedir divergência no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Dar provimento ao recurso voluntário, né? Doutora Gisele. Bom, então, como nos entendemos, né, Neilson? Então, eu vou acompanhar a divergência do Neilson. Doutor Alain. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Tá certo. Doutor Alexandre, né? Também vou acompanhar a divergência do Neilson. Alexandre. Doutor Efigênio. Com a divergência, presidente. Efigênio com divergência. Doutor Jefferson. Acompanha a divergência, presidente. Perfeito. Doutora Bárbara. Acompanha a divergência, presidente. Perfeito. Deixa eu só anotar aqui que já leio para vocês o resultado. Então, ficou da seguinte forma, colegas. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Ricardo e Alain, que propugnaram em negar provimento ao recurso. Eu preciso designar agora o relator do voto vencedor. Tá certo? Se não tiver candidato, eu vou apontar. Nós já escolhemos essa semana o Efigênio, foi bom, não foi o Neilson? Foi o FGN. Eu já peguei. Foi. E a Gisele também já tem uma, né, Gisele? Então, pronto, entendeu? O senhor vai ser... O Alexandre está se... Faz, Ale. É isso, Alexandre? Faz. Pode deixar comigo. Pronto. Então, designado para proferir. Qualquer coisa você me pergunta de fato. Vencedor, o conselheiro... Eu tenho já voto de denúncia espontânea. Perfeito. Então, ficou concluído esse processo depois de muitas delongas. Certo? Acordo os membros colegiados, com maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Ricardo e Alain, que propugnaram em negar provimento ao recurso. Designado para proferir o voto vencedor, o conselheiro Alain. Ok? Alexandre. Por que eu coloquei Alain? Alexandre. Esse foi o processo 80. O próximo processo também é da Granorte, é 81. Deixa eu ver se é a mesma coisa, eu não me lembro mais, confesso. Também é de minha relatoria. O processo 81, o dia de pauta 81 é o 10783-906-178/2008-15. O contribuinte é o Granorte, Planície do Norte Mineração Limitada, EPP.
Vamos aqui rápido, o relator desse processo também sou eu. O que é que nós temos no processo da Granito? Presidente, só um minuto, ele não está lá na pauta, não. Ele não é paradigma, não, presidente? Não deve seguir a mesma lógica, não? Ah, me desculpe, é paradigma, por isso que eu não estava confundindo ele. Ele deve ser paradigma para 81 e 82, não é? É isso. Por isso que não consta na pauta. Tá certo. Com licença, deixa eu só anotar aqui. Então, ele é paradigma de 81 e 82, tá certo. Mas consta na pauta anotada. É paradigma, tá com paradigma, viu, Deus? Ele está... Aqui na pauta anotada não diz, não. Aqui no 80, na pauta que eu recebi, olha no 80, ó. O julgamento do processo tal, então 80 servirá de paradigma com o julgamento dos processos 81 e 82. Tá bem claro. Isso. Item 14 Onde é que está isso? Item 14. Item 14 da pauta. Ah, tá certo. É porque lá no item, ele não anotou que era paradigma. No início da pauta está lá. Item 14. No parágrafo 14. Pode olhar, o último. Beleza. Ok? Acho que não anotou porque Ricardo já era o relator. Exatamente. Colocar o paradigma para ele. Isso. Eu fiquei preocupado que eu fui procurar o 81 aqui e não tinha esse meu acordo. Eita, será que eu... A mesma coisa, eu fui procurar também, eu achei. Eu procurei aqui agora. Puxa vida, não é possível. Bom, você salvou o Ricardo agora. Não, mas tá me devendo um shopping, presidente. Quando eu ia descobrir, sabe por quê? Porque quando eu peguei a pauta anotada, eu marco em amarelo os que são paradigmas, exatamente para... E eu tinha marcado 81 e 82 como paradigma, tá ok? Bom, então, para resumir, o 81 nós votamos, foi maioria de votos, o 81 e 82 é a mesma coisa, tá vendo? Dá provimento, vencedor o Alain, doutor Alexandre vai fazer o voto vencedor. O processo 83, o de número 13.005.721.134/2011-21, da indústria de calçados Soft Limitada, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Eu também era o relator deste processo, ok? Vamos agora, então, para o 84, é o processo 10768-009-663/2003-22. O recorrente é NESA Telesistemas Limitada, interessada a Fazenda Nacional. O relator deste processo também sou eu. Eu peço um minuto aqui para abrir o meu acórdão e me lembrar exatamente do que trata essa matéria. Gente, eu acho que vai ser rápido. É uma exclusão por atividade vedada. É aquela atividade de instalação, reparação e manutenção, equipamentos, telefonia. Não é questão de ser engenheiro ou não, tem súmula do CARF com relação a isso, tá ok? Então, eu vou... 134. É o processo 84. E a súmula é a... 134, né? Eu vou mostrar. No meu resumo eu não anotei a súmula, não, mas é a questão da adoção dessa súmula, tá ok? 57. Tá no voto. Eu peço, então, agora para entrar no voto. O recurso é tempestivo, etc. O litígio envolve a identificação da atividade exercida pela recorrente, no sentido de apurar se efetivamente estaria dentro das hipóteses impeditivas de opção pelo antigo Simples Federal. O ato declaratório de indeferimento indicou como causa impeditiva de permanência no Simples Federal a seguinte atividade econômica vedada: manutenção de estações de telefonia e comunicação. A possibilidade das empresas que exerciam as atividades de manutenção e assistência técnica em máquinas e equipamentos poderem optar pelo distinto Simples Federal já se encontra pacificado no âmbito administrativo, sendo inclusive objeto da súmula CARF 57. E a súmula tem a seguinte redação: a prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalações, o reparo em máquinas e equipamentos, bem como serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou permanência pela pessoa jurídica no Simples Federal. Além disso, no presente caso, o ato de exclusão do Simples Federal
tomou por base exclusivamente a análise do contrato social, situação em que a jurisprudência administrativa já manifestou entendimento no sentido de que, de per si, não é suficiente para sua emissão. A matéria foi, inclusive, simulada, aí a súmula 134. A simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte. É necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Voto, portanto, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Então, nessa hipótese, eu estou trabalhando com duas súmulas, pelo menos aparentemente, na minha visão, se tornou bem simples. A palavra está facultada aos senhores, se não se pronunciarem, eu entro na votação. Acho que é muito. Acho que essa realmente não dá para ter polêmica, não. Doutor Nilson. Acompanho. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho. E doutora Bárbara. Acompanho, presidente. Bom, senhores, então ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, ok? O próximo processo é 85, é o processo número 10.980.013.978, /2005-11. O recorrente é a Metalúrgica Água Limitada, EPP, interessada a Fazenda Nacional, e eu também sou o relator deste processo. Peço licença aos senhores aqui, aguardem um minuto para eu abrir o meu acordo. Bom, o que aconteceu com a Metalúrgica Água? Deixa eu me lembrar aqui. Eu acho que também aqui é bem simples, é a exclusão do simples, atividade vedada, e eu estou dando provimento com aquela súmula 134 que eu acabei de citar, tá certo? Eu vou direto para o voto e mostrar para os senhores. Recurso tempestivo, etc, etc. De início, cabe logo analisar o motivo que ensejou a emissão do ato declaratório executivo da DRF Curitiba. Consta no despacho decisório da DRF Curitiba, que embasou o AD é o seguinte, trata o presente processo de exclusão do simples da empresa em epígrafe diante da constatação de que, em tese, exercia atividade incompatível com sua opção efetuada, conforme registram os arquivos da Receita Federal. O contrato social, aí ele fala que era um contrato social, acho que não preciso mais nem ler, né? O contrato social editado na junta comercial. Como se pode observar, não restam dúvidas de que o despacho decisório tomou por base exclusivamente o conteúdo do contrato social da empresa, para concluir sobre a existência de atividade vedada. Em sua contestação, a recorrente afirma que em nenhum momento desempenhou as atividades de serviço tal. Aí eu venho, o entendimento sobre a possibilidade de exclusão do antigo Simples Federal, com base unicamente em contrato social, aí eu cito aqui a súmula 134, né? Então, eu voto, portanto, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Então, gente, também me pareceu bem claro que o próprio declaratório executivo faz referência ao contrato social, né? Então, me pareceu seguro essa conclusão. Podemos votar? Acho que sim também, né? Porque é bem fratura exposta. Doutor Nilson. Acompanho o relator, senhor. Doutora Gisele. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Obrigado, senhores. Então, ficou da seguinte forma. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. O próximo processo da pauta é o número 86. É o processo 11.020.003.246/2010.00. O recorrente é a transportadora Fox Limitada, interessada a Fazenda Nacional. Eu também sou o relator deste processo. Dei um minuto aqui para eu abrir o meu acórdão. O caso desse é o caso de débitos, tá? Exclusão de débitos.
Ele alega, que eu anotei aqui no meu resumo, a ilegalidade e inconstitucionalidade da exclusão da microempresa do Simples Nacional, da proteção constitucional às microempresas e empresas de pequeno porte, acerca do tratamento tributário favorecido. Então, basicamente, aqui, né, ele entende que ele alega só a questão de ilegalidade, que precisa de um tratamento diferenciado. E, a rigor, ele não entra no mérito da questão da existência de débitos. Então, vou pedir licença aos senhores para ir para o voto, né? Recurso tempestivo, pá. A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Em sua defesa, a recorrente não questiona esse fato, concentrando seus argumentos em torno da legalidade e constitucionalidade da norma que estabelece esta causa impeditiva. O dispositivo guerreado é o inciso 5 do artigo 17 da Lei Complementar 123. Eu transcrevo aquele dispositivo, etc. e tal, né? A norma é clara, dispensando-se maior esforço exegético para sua compreensão. Estabelece o artigo 26A do Decreto 7065, que no âmbito do processo administrativo fiscal fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, deixar de observar tratado da convencional e lei sob fundamento de inconstitucionalidade. A impossibilidade de um julgador administrativo deixar de aplicar a lei validamente editada já se encontra, inclusive, simulada, né? O CAF não é competente para disciplinar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. A questão foi muito bem analisada pelo acordo da DRJ Porto Alegre, cabendo repetir seu conteúdo por concordar com seus fundamentos. Eu acho que não é necessário eu ler, está entendendo? Basicamente é a questão da legalidade, nós não podemos adentrar. O acordo da DRJ me parece bem fundamentado nesse sentido e eu estou negando o provimento ao recurso voluntário, ok? Senhores, mais uma vez, deixo-nos à vontade aí para olharem, analisarem qualquer coisa. Votar? Podemos votar? Bom, está esperando. Obrigado, Regiane, pela dica aí. Doutor Nelson. Acompanhe, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanhe, presidente. Doutor Alain. Acompanhe, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanhe, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Acompanhe, presidente. Obrigado, senhores. Então, ficou da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Nesse momento, senhores, nós vamos encerrar a sessão que foi pautada, prevista para ser efetuada no dia 13 de agosto de 2020, a partir das 9 horas da manhã. Está encerrada a sessão, eu peço para aval parar a gravação e eu vou me reunir com os senhores dentro de instantes, tá ok? Apoio, por favor, encerre a gravação.